Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que tá o som? Tá tranquilo? Tá saindo? Vou esperar um pouquinho para a gente poder começar com as nossas preces, né, com a nossa leitura de harmonização. Bom dia, Miraci, sempre, sempre, sempre com Jesus. Bom dia, Enéas, tranquilo? Eu tô com retorno aqui do celular, mas eu tô sem o fone e eu não deixei o som dele para interferir aqui. Então, dá um ok para mim como é que tá o som, por favor. Bom dia, Reinalda. Tudo bem? Bom, vamos lá. Para o dia de hoje, eu já vou começar com um exercíciozinho aí para nós. Lembra da sua infância? Lembra do seu apelido que você tinha quando você era criança? Quando era uma criancinha ali, brincando com os amigos, com os irmãos. A gente, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de brincar bastante, né? E a gente tinha os nossos apelidos ali carinhosos. Normalmente era o diminutivo do nome, né? Mas pensa aí no seu apelido. Normalmente lá em casa. Ah, obrigado, Miraci. Obrigado. O som tá beleza. Lá em casa, quando eu era criança, cada um tinha um apelido, né? E minha mãe chamava cada um por uma parte do nome, né? Acho que só o meu irmão Márcio que era o mais diferente. Então, meu irmão mais velho, o Marco, ele era o Co. Eu era o Nelo, o Celo, né? E meu irmão Márcio era o Nê. Então lembra, e os amigos assim chamavam, né? O Marco, com o tempo, ele passou a ser Marcão. Eu era o Lelo, lá com os amigos era o Lelo. E o meu irmão era o Nê, mas com o tempo a gente deixou de ser chamado por esses apelidos. Esse é o primeiro exercício, né? Vamos começar então aqui com a nossa leitura de harmonização. Eu vou utilizar o livro Vinha de Luz. Não vou abrir ao acaso, eu já havia escolhido a página, o tema. Deixa eu só encontrar aqui. Opa, perdi a página. Que beleza. Que beleza. As coisas que acontecem com o Marcelo. E já ajuda no tema de hoje, né? Viver o hoje, não o amanhã. Bom, vamos ver se eu consigo achar aqui. Aqui. Enquanto o livro é Vinha de Luz, tá aparecendo invertido, né? Bom, Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 169. Enquanto é hoje. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, com o qual
o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia a dia da impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos de matéria sublimada flores e trevas, luz e lama, dentro de si mesma. Que assim seja. Bom dia, Val. Bom dia, Lala. Tamo junto aí mais uma vez. Vamos para a nossa prece, então, de abertura. E, na sequência, os nossos comentários aqui do tema de hoje. Então, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Por mais um dia estar aqui, acordado, vivo, respirando, né, e desfrutando da companhia de vocês. Eu peço o auxílio dele, a permissão e o auxílio para que envie as equipes responsáveis pelos trabalhos de palestra, de conversa, como queiram chamar, para que me auxiliem e auxiliem a vocês no entendimento. Que as palavras que serão ditas tenham alguma valia para o dia e para a vida de vocês. Que a gente tenha uma excelente manhã e uma excelente oportunidade de viver o hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, vamos lá. Eu vou começar contando uma historinha, né? Vou voltar um tempo lá atrás, de novo, de quando eu era criança. E nessas manhãs, né, ou naquelas manhãs, melhor dizendo, a gente acordava às 8 horas da manhã e tomava rápido o café com leite, comia o pão, a bolacha e saía correndo para a rua. Brincava. Aí entrava em casa para tomar um copo d'água, ou entrava em casa porque a mãe tinha chamado para almoçar. Voltava para a rua. Brincava. Dava 10 horas, eu tive esse privilégio. Eu brincava até as 10, tinha dia que a gente passava, né? Eram bons tempos. A gente brincava na rua até as 10 da noite. E era brincadeira de todos os tipos, né? Meninos e meninas, tudo junto, sem preocupação nenhuma, né? Era pega-pega, esconde-esconde, polícia ladrão, mãe da rua, e por aí vai. A nossa vida tinha muita cor, né? Era muito alegre, era muito, de fato, a nossa vida era muito viva. Nessa oportunidade que eu tive, e os meus colegas ali tiveram, a gente viveu muita coisa feliz. A gente vivia aquele instante ali. A gente vivia
a nossa brincadeira. A nossa brincadeira. De repente, do nada, sai algum comentário ali sobre uma ação que não era legal, aí brigava. Mas parecia mágico, né? No minuto seguinte, por que a gente está brigando? Né? Vamos voltar a brincar, vamos mudar a brincadeira. Passou, já foi. A gente brincava, pintava, desenhava, dançava, enfim, era muito colorido a nossa vida. Aos domingos, eu acho que era o dia mais gostoso que eu tinha na semana. Domingo. Domingo a gente tinha um herói em comum, né? Todos tínhamos heróis. Todos gostavam de algum personagem. Só que domingo de manhã, quando eu era criança, ali pelos anos de 92, 93, domingo de manhã a gente tinha um herói em comum, que as cores dele era verde, amarelo, azul e tinha mais duas cores adicionais, o vermelho e o branco. Alguns aí já sabem que eu tô falando do Ayrton Senna, né? Beleza. Ayrton Senna era o nosso herói, ou pelo menos era o meu herói de infância. Porque ele trazia uma alegria muito grande, era uma alegria muito diferente. Parecia que o mundo parava só para ver a mágica que ele ia conseguir fazer naquele domingo. E domingo de manhã, depois que acabava a corrida, e a gente via aquela situação dele parar o carro, pegar uma bandeira do Brasil, sair desfilando por conta de uma vitória, aquela música arrepia toda vez que eu ouço. Né? Ela me traz uma recordação muito boa. Tanto é que quando eu consigo algum êxito hoje, enquanto adulto, essa é a música que eu coloco para tocar. Né? E tínhamos esse herói. Ele trazia a nossa alegria, né? A gente ficava mais contente, lembrando dessas cores: vermelho, amarelo, azul, vermelho e branco, por conta das cores da McLaren, né? A equipe que ele corria. Eu acompanhei essa parte da McLaren e tive a oportunidade de vê-lo mudando das cores vermelha e branca para as cores azul e branco. E aí quis Deus que ele voltasse, né, para a pátria espiritual. Muito bem. Eu era criança ainda nessa época, né? Em 94. 1º de maio de 94 eu era criança. E perdi o herói da minha infância. Aquele dia, de fato, o dia ficou cinzento, ficou preto e branco. Não que seja ruim, mas não tinha as mesmas cores vibrantes, né? Logo depois a gente foi pra rua, correu, brincou, jogou bola e deu sequência. Mas aos domingos, né, desde então, de 1º de maio até 17 de julho de 94, as cores verde, amarelo e azul parece que tinha sumido, né? No dia 17 de julho, o Brasil foi campeão, foi tetracampeão. Foi o primeiro título que eu acompanhei, assim, vendo. E eu lembro exatamente que foi dia 17 de julho, porque foi um dia de aniversário do meu irmão. E a gente todo feliz, todo empolgado, aquela galera toda pulando na rua, tinha fogos. A gente estava vivendo aquele dia, aquela alegria. Só que daí com o tempo, a gente foi crescendo, né? Chegamos na fase da adolescência. Até então, a minha única preocupação, graças a Deus, nessa encarnação, era só brincar. Era só aproveitar o dia. E quando foi chegando a adolescência,
ela foi perdendo um pouquinho de cor, né? Eu tive que lidar com o afastamento temporário do meu pai, né? Ele voltou, Deus chamou ele para brincar lá com ele lá no plano espiritual. E nesse dia, em 98, eu já estava um pouquinho mais sem cor. Em 98 eu tinha 12 anos, 99 tinha 12, 13 anos por aí. Foi quando meu pai precisou voltar, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, isso é comum a todos nós, né? A adolescência, ela começa a te trazer alguns pontos que quando você é criança você não se importa. Você não se importa se você está usando uma roupa feia ou bonita. Você não se importa se você está gordinho ou está magrinho. Você não se importa se o que você tem é novo ou velho, se é de marca ou não. Mas quando chega a adolescência, essas coisas começam a te chamar um pouco mais de atenção. E aí começa a despertar alguns sentimentos, né? Você começa a vivenciar um pouquinho do que é o amor. Então você se apaixona, quem nunca, né? Tem aquela apaixonite por uma professora, por um professor, por um amigo que não corresponde. E aí você começa a se questionar, caramba, eu gosto tanto da pessoa, mas parece que eu nem existo para a pessoa. Por que será? Tá bom. Com o tempo a gente vê que tá, vai chegar uma hora que a gente vai encontrar alguém. Ou pelo menos a gente ouve isso, né? Ah, na hora certa você encontra alguém certo. Alguém que vai te amar do mesmo jeito que você ama. Tá bom. Passa um pouquinho mais de tempo. Aí começam os desafios da vida adulta. A gente precisa encontrar um emprego. Para quem não trabalhava ainda enquanto criança, né? Então nessa fase começa, né? Você começa a adquirir algumas responsabilidades. Então chega o pai, chega a mãe e fala, ó, tem como você dar uma forcinha aí, ajudar a pagar uma conta, né? A pagar, já que você quer marca, já que você quer do bom e do melhor, tira a bundinha da cadeira aí, né? Da cama, do sofá. Vamos começar a trabalhar para ganhar o seu sustento, para você pagar o que você quer de bom e do melhor e de marca. Porque a gente é meio sem noção, né? A gente fala as coisas e não pensa muito bem no que está falando. É, Laide, eu não sei quando foi que a gente perdeu esses heróis, né? Mas, enfim. Chega um momento que a gente é sem noção. A gente. E mesmo assim, enquanto a gente é criança, é bonitinho ainda a gente falar essas coisas sem noção. Mas quando a gente já tem uma consciência de vida, que a gente vê o esforço do pai, da mãe, de quem cria nós, a gente é uma situação chata e feia, né? A gente querer exigir, ah, eu quero a marca tal. Ah, eu quero isso porque todo mundo tem. Ah, eu quero aquilo porque é o que está na moda. Então aí vem o pai, a mãe, o responsável e fala, então você quer? Bora trabalhar. Daí a gente começa a entrar nesse mundo chato do adulto. Porque a gente deixa de brincar, a gente deixa de pintar, parece que as cores não têm mais aquela energia viva que tinha quando éramos criança. E a gente se preocupa, caramba, eu tenho que acordar, vai, às 5 horas da manhã para me arrumar, para 5 e meia estar no ponto de ônibus, para chegar no trabalho às 7, para passar um caos, aguentar o chefe, aguentar as atividades que eu tenho que fazer no meu trabalho e dar sequência nisso. Caramba, começam as preocupações. É chatice acordar
com esse rádio relógio. Eu sou da época do rádio relógio. Não só mais aquele tempo do despertador que fica, né? O meu despertador era rádio relógio. E a gente começa com essa chatice de ter obrigações. Obrigações. Essas obrigações, elas fazem com que a gente comece a querer antecipar algumas situações. E aí que entra o nosso tema das preocupações e viver o dia de hoje, né? Não tem sentido, né? A gente se preocupar com o que é de amanhã. Mas na nossa cabecinha é tão limitada que a gente começa a, caramba, eu preciso de uma casa. Beleza, vamos comprar uma casa, né? Eu quero casar, quero ter filhos, e só que para isso eu tenho que ter uma casa. Quem casa quer casa, né? Eu ouvi bastante isso. E aí a gente começa a se preocupar. Não, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Dei entrada para a compra da casa. Beleza, passou. Agora eu preciso pagar as parcelas da casa. Só que junto com as parcelas da casa, eu não tô. Sabe, é chato pegar metrô, é chato pegar ônibus para chegar até o meu trabalho. Então eu quero um carro, eu quero um veículo que eu chegue com conforto, que eu economize tempo, que eu economize a minha paciência até chegar a hora do trabalho. E aí vou lá e compro um carro. Tô pagando as parcelas da casa e agora tenho que pagar as parcelas do carro. E eu não quero um carro normal. Não. Meu carro ele precisa ter ar condicionado, ele precisa ter trava elétrica, vidro elétrico, ele precisa ter um som, né, uma caixinha de som, porque eu gosto de música. Eu ainda gosto de música. Eu sou um adulto chato, mas eu gosto de música, né? E para ouvir essa música eu preciso ter um falantezinho bom no carro, né? E vai parcela em cima de parcela. E vem a preocupação. Caramba, por que eu comprei isso? Era de fato necessário? Eu precisava disso? Ou foi só para atender uma vontade minha? Não estou dizendo que é errado. Não é isso. Não estou dizendo para que a gente abra mão do nosso conforto. Muito pelo contrário. Só que eu quero lembrar aqui é o nosso cuidado com o excesso. É bom ter as coisas, mas não é bom ter as coisas em excesso. E talvez o preço que a gente pague por essas coisas não vale tanto a pena assim quando a gente se dá conta. Porque a gente passa a viver para trabalhar e não trabalhar para viver. A gente perde muita coisa boa da nossa vida. A gente perde o contato com os nossos filhos, a gente perde as nossas brincadeiras, a gente começa a ganhar os cabelos brancos antes da hora, porque a gente se preocupa demais com o futuro. Ah, porque não pode faltar comida. Ah, porque não pode faltar o gás. Porque não pode faltar a internet. Porque não pode faltar a TV. Porque não pode faltar computador. Celular, então, meu Deus. Se falta celular, o mundo desaba. E essas preocupações vão tomando conta da nossa vida. Adianta? Adianta a gente se preocupar com o que a gente vai comer amanhã? Se a gente não tem o que comer hoje? Adianta a gente se preocupar com o carro que a gente vai ter? Se a gente consegue trabalho usando o transporte público? A gente precisa ver de fato se vale a pena ter esse tipo de preocupação. Como que eu vou fazer para ter as coisas? Sendo que acho que a nossa maior preocupação deveria ser: o que eu sou hoje? Eu estou fazendo o que eu gosto? Eu estou onde eu quero?
Eu tô com quem eu gosto, com quem eu amo? O que eu sou hoje? Era legal que quando a gente era criança, a pergunta que eu mais gostava de ouvir era: o que você vai ser quando crescer? Um dia eu queria ser bombeiro, outro dia eu queria ser piloto de Fórmula 1, o outro eu queria ser jogador de futebol, queria ser goleiro. O meu herói era o Cláudio Tafarel. Para muitos o herói era Romário, era Bebeto. Eu queria ser o Tafarel. Eu queria ser o Zete, na verdade, né? Acho que aí as cores vermelho, preto e branco para mim faz mais sentido quando eu falo de futebol. Eu queria ser o Zete. Muito bem. Então a gente acaba deixando que essas preocupações tomam conta da gente. Nossa, e quando a gente começa a se preocupar com a nossa saúde? Aí pronto. Ai meu Deus, eu tô com medo de ficar doente. Olha, eu vou te contar um segredinho. Eu vou te contar um segredinho. A gente está no plano físico, tá? O plano físico, ele funciona assim. O que é físico, com o tempo, ele vai desgastar. Com o uso, ele vai desgastar. Isso aqui é físico, gente. Você usando ou não, vai gastar. E se a gente ficar se preocupando com doença, vamos lá de novo, abrindo um parênteses enorme aí. Não estou dizendo que a gente não deva cuidar da saúde. O que eu estou dizendo é, não viva a doença antes da doença chegar até você. Então você vai ficar de cabelo branco, vai ficar nervoso, vai ficar impaciente, não vai ver quem está do teu lado, muito pelo contrário. Você vai deixar de viver com essa pessoa e essa pessoa vai querer viver por você. Ela não vai estar contente de estar vivendo a vida dela. Ela vai querer viver a sua também. E se você tem a sua vida já toda atribulada, como é que uma pessoa vai viver a vida atribulada dela e querer viver a sua também? Isso acaba matando a gente e matando a pessoa também. A pessoa feliz, ela não incomoda ninguém. Já a pessoa preocupada, ela além de estar se preocupando, ela acaba preocupando a pessoa que está do lado dela. Aí isso acaba matando a si próprio e matando quem está se preocupando junto com você. Porque a pessoa não entende o limite, e você não entende o limite. O limite é, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua prova. Mais uma vez, não estou dizendo para você deixar a vida da pessoa de lado. Você tem sim que cuidar, você tem que prestar assistência e tem que se deixar receber assistência quando você não está legal. É isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente é preocupado, a pessoa não vai entender esse limite e vai querer viver a nossa vida. Isso vai desgastar mais ainda a pessoa. Ou, quando a gente vive a vida da outra pessoa, a gente acaba se desgastando também mais rápido. E gera mais preocupações. Tá. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Esse limite. O limite é: viva hoje a sua vida. Seja útil até onde você pode, até onde a outra pessoa aceita a tua utilidade. Eu escrevi várias coisas aqui. Já falei algumas coisas delas, eu me perdi bastante. Então, só para a gente lembrar. Eu li um livro, o capítulo 33 do livro É Tempo de Ser Feliz, da Marina Malê. Mas antes disso, vamos entrar nesse assunto das preocupações, né? Por definição, por algumas definições aí, se a gente for procurar nos dicionários,
a gente vai encontrar alguns significados para a preocupação. Então pode ser a perda do sossego, causado pelo sentimento de responsabilidade em relação a algo ou alguém. Pode ser também uma ideia fixa e permanente, dominante e antecipada que perturba o pensamento. Um sentimento de apreensão, de inquietação, uma sensação de medo. Se separarmos a palavra em duas, iremos ter pré-ocupação, ou seja, a gente está antecipando uma ação, uma ocupação nossa. Então, naquele capítulo 33 que eu estava falando, a Marina Malê usa do capítulo 6, versículo 34 de Mateus, que diz o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso Mateus contando a historinha dele lá, né? Resumindo muito mal, esse capítulo ele diz o seguinte, né? Ele questiona, do que adianta se preocupar com o dia de amanhã? Você quer sofrer sem aprender? Apenas reclamar e viver algo que ainda não aconteceu? Você quer ficar doente e fazer uso de remédios por conta de situações ainda não vividas? Era mais ou menos isso que o capítulo apontava. Aí eu pergunto para vocês, o amanhã existe? Ele é real? A gente já pode tocar esse amanhã? A gente já pode vivenciar esse amanhã? Diferente do ontem, que foi real e foi vivido, como todas essas lembranças que eu falei de quando era criança, o amanhã ainda não aconteceu. O amanhã é uma possibilidade, é uma probabilidade. Essa preocupação que se tem com o amanhã, ela de fato é necessária? Te faz bem agir no amanhã antes do amanhã chegar? Claro, toda regra tem a sua exceção. Eu tive que preparar essa teoria da palestra antes. Eu me arrisquei, mas para deixar tudo pronto, para não me perder aqui na hora, nessa hora que eu estou falando com vocês. E ainda corri o risco da internet não funcionar, de repente pode cair, só porque eu falei, né? De repente a internet pode cair. Eu perdi o material? Não, pelo contrário. Eu estudei um tema que me interessava, que me é atual. Em momento oportuno, eu gravaria o vídeo e postaria aqui para vocês. Postaria aqui para nós, porque é bom que eu fico revendo também tudo que eu falo. Porque é fácil falar, né? Chega na hora de praticar, aí a gente dança um pouquinho, né? Mas então, essa é uma exceção que a gente pode antecipar o futuro. A gente pode programar, a gente pode planejar as coisas. Então vejamos. A preocupação, seja ela qual for, ela tem duas realidades. Na primeira situação que nos preocupa, ela depende de uma ação nossa. A gente é responsável pela solução daquilo que a gente está preocupado. Então a gente tem que ir lá, fazer e resolver. Na segunda situação, ela não depende da nossa ação. Vão acontecer as coisas independente se a gente age, agiu ou causou determinada situação. Né? No primeiro caso, a gente deve planejar as ações, né? Que a gente tem que executar para resolver. Lembrando sempre, os planos são idealizações. Podem acontecer do jeito que foi planejado, ou de acordo com o resultado que a gente viu essas ações acontecendo, a gente tem que mudar. Por isso são planos. Então, sempre que a gente planeja algo, a gente tem que pensar no bem que isso pode gerar. E esquecer da ansiedade que o resultado disso pode estar criando também, pode estar gerando. Tudo que fazemos para o bem acontece. Peraí, na verdade, tudo o que pensamos acontece.
Eu já chego lá. Tem aqui um exemplo muito bobo, né? Se eu reclamo de fome e não sei cozinhar, eu vou até o mercado e pego alguma coisa pronta. Beleza. Essa era uma preocupação que dependia da minha ação. A minha preocupação era, eu tô com fome agora. Eu tenho condição de ir lá comprar? Eu vou lá comprar, acabo com a minha fome. Beleza. Exemplo bobo. No segundo caso, se não depende mais de nós para solucionar, o que podemos fazer se não ser ferramentas para atuar nessa solução das coisas? Mas espera aí tem um limite, não está na nossa mão. A solução dessa preocupação não está na nossa mão. Não depende mais da gente, né? Independente se a gente criou essa situação ou não. Já não está mais na nossa mão a chance de resolver. Quem sabe se a nossa parte nessa preocupação não tenha sido essa, de apenas gerar essa situação para o adiantamento de uma outra pessoa. Espera lá, de novo. Não quero dizer que a gente tenha que provocar o mal para que uma pessoa vá lá e resolva. Não, a gente já entendeu que causar um mal para uma pessoa é errado. A gente não quer mais errar. A gente agora está na fase de querer acertar, né? De querer fazer tudo bonitinho ali, seguindo os caminhos que o Evangelho aponta para nós, né? Que é de amor, de paciência, de resignação. Nessa situação que não depende mais da gente, eu tenho o seguinte exemplo. Um trabalho em grupo que eu preciso de outras pessoas para executar uma ação. Eu estou ali coordenando, né? Eu escolhi a equipe que vai me auxiliar. Mas de repente, no dia da ação, uma das pessoas faltam. E era uma função importante. Tá, eu posso resolver isso? Eu tenho o conhecimento que essa pessoa tem? Não. Alguém do grupo tem? Vai alguém do grupo lá e resolve. Você pode resolver, fulano? Posso. Não está mais na minha mão. Eu não consigo mais resolver. Eu só fiz parte da solução. Uma pessoa vai prestar uma prova para o concurso, seja ele qual for, para uma prova, para um vestibular. Mas ela não estuda, ela decide que não quer estudar. A gente vai lá, conversa e mostra, olha, o estudo é importante, você quer passar? Estuda, né? Mas não adianta a gente ficar ali perturbando na orelha da pessoa, olha, estuda, 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 estuda. Se a pessoa decidiu que ela não vai estudar, pronto, acabou. Só que ela vai para a prova confiante num resultado bom. O que acontece na prova? Não vem um resultado bom. Ela não passa. Ou ela não atinge uma quantidade de pontuação necessária para classificar ela bem. Né? A pessoa ela vai se entristecer com aquilo. Ela vai se preocupar, porque talvez ela estivesse contando com essa prova para dar seguimento na vida dela. Só que ela não estudou. A gente vai ficar triste com essa pessoa? Não. Não tem por que a gente ficar triste com ela. Não tem por que a gente viver a tristeza dela. Então, não adianta eu me preocupar com o resultado dela. Não depende de mim. Né? Eu só posso sugerir que na próxima vez ela estude. Eu vou chegar no seguinte ponto. Para tudo, nós temos uma solução. A gente está careca de ouvir isso também. Para tudo tem uma solução. Independente se essa está em nossas mãos ou não. Se passamos por determinada situação, alguma parcela disso é responsabilidade nossa. O que podemos fazer para resolver, fazemos. O que não podemos, outro vai poder fazer. Não tenho que ter a solução para tudo nessa vida. Guarda bem isso. Você não é a solução de tudo e de todos. Né? Você não pode interferir na prova do coleguinha. A minha única obrigação nessa vida é aprender com tudo o que acontece.
Quando eu disse ali atrás que tudo que pensamos acontece, é porque a gente já entendeu essa lição do pede e obtereis. Ou seja, se estamos pensando em felicidade, em bem-estar, confiança, eu sou capaz, tudo isso se resolve com tranquilidade e harmonia. Agora, quando eu penso com desânimo, tristeza, ódio, orgulho, vaidade, nananana, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. O que muda é passar com resignação ou com sofrimento. O que não vai mudar, gente, é que a gente vai passar. O que não muda é que o pensamento é energia de criação. A gente pensou, tá ali, porque a gente visualizou. Tá ali, tá feito. Certo? Então, todos os dias, a gente está criando possibilidades de futuro. Presta atenção nisso. Possibilidade de futuro. Possibilidades. Não é concreto ainda. Então não tem o porquê eu gastar energia com isso. Com coisa que não aconteceu ainda. Eu posso planejar. Planejei e acabou. Agora eu ficar pensando se vai acontecer, se vai dar certo ou não, se eu vou ganhar com isso ou não, aí é perda de energia. Se acontecer uma coisa boa, é fruto de um bom planejamento. Né? Se acontecer o que estava previsto ali, beleza. Conseguimos planejar bem, as coisas aconteceram tranquilinho. Se acontece uma coisa que não é tão bom assim aos nossos olhos, pera lá, alguma coisa faltou. Alguma coisa aí no meio do caminho aconteceu. Ou simplesmente, gente, não era a hora. A gente talvez não fosse o melhor momento para acontecer isso tudo que a gente mirabolou, planejou, enfeitou e criou uma ansiedade nisso. Talvez não fosse o melhor para nós nesse momento. O que foi melhor para nós nesse momento foi aprender com isso. O que eu posso fazer para melhorar? Que na próxima vez que eu tentar vai dar certo. Mas as situações vão acontecendo, né? E nós vamos aproveitá-las, bem ou mal. A nossa fé em Deus é a nossa ferramenta. É a nossa ferramenta para passar por tudo isso. Por toda e qualquer situação. Tem uma pessoa que fala o seguinte, né? E eu sempre ouço essa pessoa falar porque ela gosta de repetir. Eu posso perder e vou perder tudo que tenho. A única coisa que não posso e não vou perder é a minha fé em Deus. Olha só o peso que isso tem, né? Eu posso perder qualquer coisa que eu tenho. Eu só não posso perder a minha fé em Deus. Eu não posso deixar de acreditar em Deus. Por quê? A pessoa sem fé, ela sofre muito mais. Porque ela não tem onde se apoiar, ela não tem com quem contar. Ela fica desesperada. E o desespero leva a gente a cometer erros. É fácil. É só a gente ver. Quando a gente recebe um estímulo, a gente vai lá e pum, responde na hora. A gente nem pensa. Então a pessoa sem fé, ela dificulta um pouquinho a passagem por essas situações. Aí eu pergunto de novo, qual é o sentido de me preocupar com o que está por vir? O amanhã a Deus pertence. Ouvimos isso tanto de vezes que respiramos só na última hora. Quantas vezes você respirou agora nessa última hora? É o tanto de vezes que você já ouviu isso na vida. Um pouquinho mais, né? Sem julgamento nenhum no que eu vou falar agora, tá? Mas do que adianta dizer que acredita em Deus se você teme o futuro? Se eu tenho medo do futuro? Né? Voltando no pontinho lá que eu tinha falado. Tem medo de doenças? Né? Já te informei que não é segredo
que doente em algum momento da vida a gente vai ficar por conta do uso do físico, né? Por conta do tempo, do físico exposto ao tempo. O tempo exposto ao tempo, é ótimo, né? Enfim, a gente está ali, um tempo exposto a situações. E o físico vai se desgastando com isso. A morte, gente, é certa, seja ela por qual motivo for. Se for por doença. E às vezes a gente é tão bobo, a gente se preocupa tanto com doença, que às vezes a nossa morte não vem nem por doença. Ela vem por um simples acidente. Tá ali na sala brincando, dançando, pulando, não vê o chinelo, tropeça, bate a cabeça e ó, Papai do Céu chamou. Vem aqui, deixa eu te lembrar o que eu te falei sobre cuidado. Foi uma distração, gente, um acidente. Isso pegando um exemplo bobo. Tá bom, não vou ser tão trágico assim, né? Não vamos usar a brincadeira como exemplo. De repente a gente está tomando um copo d'água. A gente soluça, se engasga com a água, morreu por afogamento, bebendo um copo d'água. É, gente, é assim. É engraçado. A Clara tá aqui do lado, vendo? Ela tá dando risada. Às vezes a gente se preocupa tanto com uma doença e a gente acaba partindo por um acidente que não tem nada a ver com doença nenhuma. Então por que a gente vai se preocupar com uma doença? De novo, não estou dizendo que a gente deve se expor às doenças. A gente precisa sim tomar os devidos cuidados. Não andar descalço, né? Não tomar gelado, não... Sei lá que tipo de exposição que a gente tem à doença. Brincar com a mão no chão e depois pegar um alimento e pôr na boca. Não lavar as mãos antes de comer, né? Vai ao banheiro e não lava as mãos e coça o olho. Olha que delícia. Ó, essa hora da manhã, tomando café, que beleza, hein? Belo exemplo. Mas é assim, gente. A gente às vezes faz as coisas e nem percebe. E a gente teima em preocupar com doença. Sendo que a gente pode estar exposto a qualquer acidente aí, que seja ele. A gente pode morrer de rir, né? Eu vi um episódio do Amigos da Luz, que na sketch deles tem essa situação. Ah, como que você morreu? Ah, eu morri de um jeito sofrido, não sei o quê. Tá bom, mas o que você morreu? Eu morri de rir. Tava rindo, 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 rindo. Me deu uma falta de ar e de repente, quando eu vi, eu tava aqui, no plano espiritual. Doideira, né? Mas pode acontecer. Então a morte é certa e sua preocupação com quem fica vai te fazer sofrer. Adianta a gente sofrer, gente? A gente falou esse tempo todo aí que não dá pra gente viver a vida do outro. Né? A pessoa que se preocupa, ela preocupa a outra também, se mata e acaba matando a outra pessoa. Pra que a gente quer carregar esse peso? Você quer carregar esse peso? Boa sorte. Na minha visão humilde de fora aí da situação, eu apenas posso rezar por você. E é isso que os amigos espirituais também podem fazer. Eles sugestionam, né? E rezam muito por nós, né? Mas é a escolha nossa, né? Então o que eu estou fazendo agora é sugerir para você deixar o amanhã para viver amanhã. Vamos lá, dando sequência aqui. A preocupação é isso. É um medo do futuro. Falta de credibilidade em Deus. A gente deixa de acreditar em Deus em determinado momento da vida porque a gente acha que a gente é autossuficiente. A gente é super, a gente é herói, a gente consegue carregar o mundo nas costas. Pra falar a verdade, eu não tenho toda essa força não, tá? Já avisando aí. Posso fazer o que eu sei fazer. Então, presta atenção. Seja qual for a sua preocupação atual. Vamos lá, outro exercício, né? Eu comecei a palestra com um exercício de lembrar o apelido de quando a gente era criança. Agora eu vou aqui pedir para vocês fazerem um outro exercício. Seja a sua preocupação atual, qual for.
Esquece ela por um momento, tá? Eu vou te dar um caminho para você esquecer da sua atual preocupação. Eu não tenho a decisão, eu não tenho esse poder de decisão na vida de vocês. Eu mal tenho na minha. Mas vamos lá. Eu tive essa chance agora de apontar alguns fatos sobre a preocupação e vou sugerir agora uma ocupação no bem, tá? Que você pode fazer agora por você mesmo ou por alguém. Quer esquecer sua preocupação? Faz o seguinte. Depois que a gente terminar aqui a nossa conversa, ou pode ser agora mesmo, né? Enquanto você está ouvindo aí eu falando, pode fazer o exercício agora, né? Abre o teu guarda-roupa. Abriu? Vê quanta coisa tem nele aí. Pode ser que tenha bastante coisa. Pode ser que tenha o suficiente. Se você tem bastante coisa, olha quanta coisa você não usa mais. Seja pelo motivo que for. Você não está usando agora. Ou já faz tempo que você não usa. Tá ali, guardadinho. Com aquele cheirinho gostoso de roupa guardada no guarda-roupa. Na gaveta. Tem tanto tempo que ele tá ali que você nem lembra mais que tá ali. Né? Nem lembra que comprou. Ou mesmo comprou para usar uma vez só. Essa mulherada que gosta de vestido em festa, hein? Lógico, tem que estar bonita para viver o momento. Não discuto isso. Isso é um gosto de vocês. Mas olha só quanta coisa você tem aí parada. O estado delas tá bom? Dá para usar ainda? Só que você não quer usar. Será que você consegue separar isso aí no cantinho? Isso que você não usa? Legal, separa aí, deixa num cantinho. Agora, olha ali naquela estante, ou olha para o lugar que você guarda os livros. Nossa, que biblioteca, hein? Quer dizer, que pote de poeira você tem, hein? Ó, tá de parabéns. Tá juntando poeira. Esses livros aí você nem pega para estudar. Não pega nem pra. Ai caramba, eu passei por situação que naquele livro tinha. Tá, mas eu não vou ler esse livro de novo. Eu já li. Pra que eu vou pegar de novo? Separa esse livro aí. Ele é legal, ele é bacana. Você comprou porque você gostou. Ou você comprou e não gostou e ficou ali no cantinho. Separa ele. Vai lá na sua cozinha. Presta atenção no tanto de talher que tem. De cada cor diferente que você nem imagina. Olha lá, olha o tanto de talher que tem. Quantos aí na sua casa é usado? Você consegue usar todos? Parabéns, você tem um bom trabalho aí na sua pia. Ó, um belo jeito de distrair da preocupação, né? Vou lavar a louça. Quer dizer, o ruim é que quando a gente lava a louça, a gente fica pensativo demais, né? Acho que não é uma boa distração lavar a louça, não. Mas é preciso. Tá bom. Tá cansado de lavar a louça? Diminui o que você usa aí. Separa isso que é excesso. Você só usa isso quando tem visita. Tá, mas quando tem visita a gente pode. Ai caramba, eu vou ser anti-meio ambiente. A gente pode comprar uma coisa descartável e. Tá, isso vendo pelo lado bom, a gente não vai amontoar energia parada. A gente já chega lá de novo nessa energia parada. Conseguiu separar tudo isso? Vê mais alguma coisa na sua casa que está em excesso, mas que ainda está em condições de uso, que ainda pode ser usado por você, ou, já que está em excesso para você, separa nesse montinho aí que você separou de coisas que não está mais usando. Separou tudo tranquilinho, tá bem? Calma, vamos devagar, né? Não é fácil separar as coisas assim. Muito menos quando algum louco vem aqui e fala para vocês, se desfaz dos seus bens. Calma, gente. Pensa em alguém. Pense em alguém que gostaria ou poderia usar tudo isso. Encontrou alguém? Tem como você levar para essa pessoa? Leve assim que dá, assim que der. Ah, não tá conseguindo encontrar ninguém na mente agora.
leva para uma instituição que cuida de pessoas. Pronto. Isso para essas instituições nunca é demais, porque tem sempre gente chegando, né? O volume de gente é muito grande. Então vai lá e leva toda essa energia parada, dá novo sentido, dá novo uso para essa energia, né? Dá para uma pessoa que vai usar isso tranquilinho. Eu já ouvi o seguinte, o Carlos não está aqui, né? Mas eu ouvi, eu ouvi bastante, que energia parada é que nem água parada. Com o tempo ela pode fazer mal, né? E o excesso, a gente sabe que o excesso não é legal para nada na nossa vida. Calma aí, não tô falando pra gente se desfazer dos nossos bens. Eu também preciso fazer isso, gente. Eu só tô dizendo o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o excesso. O que é excesso pra gente pode ser o necessário para uma outra pessoa. Voltando lá atrás, no comecinho. A preocupação ela deixa a vida sem cor, né? Aliás, ela deixa em preto e branco. Falando de fotografia, eu gosto de preto e branco. Prefiro até mais do que as fotos em cores. Mas na nossa situação de vida, o preto e branco não é muito legal. Ele lembra tristeza, ele lembra isolamento, ele lembra tristeza, depressão, né? As cores da nossa vida, tanto é que os nossos chakras, cada um, os nossos centros de energia, cada um tem uma cor específica. E é por isso que a gente talvez tenha essa ideia de que a nossa vida colorida seja muito melhor. Então, o que eu estava falando, a vida em preto e branco ela pode até não ser ruim, mas ao meu ver ela é chata. Como que a gente pode deixar essa vida em preto e branco colorida? Lembra de quando você era criança? É uma criancinha. Eu era o Lelo, você era a Lala, você era a Cris, você era a Rei, eu tô vendo os nomes aqui. Você era a Cici, você era a Mi. Eu tô inventando os nomes aqui que eu tô vendo, tá? Você era só uma criancinha. Então você pegava uma folha em branco, um lápis, desenhava, pintava, às vezes pintava a parede e estava feliz. A sua vida estava colorida ali naquele momento. Vamos fazer isso agora? Ou vamos voltar a ter esse hábito? Pegar uma folha em branco, pegar um lápis, um giz de cera, um guache, sei lá que tipo de material colorido vai usar. Tem várias possibilidades aí, né? Será que a gente consegue voltar a ter esse costume, esse hábito de pegar uma folha em branco e desenhar? Sabe por quê? Porque quando a gente está desenhando, a gente tem essa forma de extravasar. A gente consegue libertar essas emoções aí no desenho. Se a gente não consegue falar com uma outra pessoa, a gente consegue expressar através do desenho, através da cor que a gente está usando. Então vamos lá. Desenhou, liberou sua atenção. Ah, Marcelo, mas eu não sei desenhar. Tá bom, vou te dar 3 dicas aqui, ó, e conhecimento de causa de vida. Tem 3 canais no YouTube, aliás, tem vários canais, mas tem 3 aqui que eu vou dizer para você e vou deixar o link aqui nos comentários depois. Tem o canal do Diogo, que é um cara, assim, show de bola. Porque ele desenha de um jeito muito simples. E o jeito que ele fala, o jeito que ele mostra os desenhos que ele faz, é muito dinâmico, assim. Você faz, vai fazendo e vai dando forma nas coisas, né? Então é um canal bacana para você desenhar, se você quiser ter uma inspiração aí para desenhar. Tem outro canal que é muito legal. É Arte Arena. Ou Arte sem o E. Arte Arena. Também vai te mostrar um jeito bacana de desenhar. O outro canal é Draw with Shiba, né? Draw
Withshiba. Eu vou deixar o link para ficar mais fácil, tá bom? São caras que desenham, são pontinhos que do nada viram uma paisagem linda, uma coisa linda, colorida, vibrante, que chama a nossa atenção. Começa por eles. É uma sugestão, né? Começa por eles. Desenhar, gente, é libertador. Vocês não têm ideia. Ah, Marcelo, mas eu não gosto de desenhar. Ó, Carlos, falei no Carlos, o Carlos chegou aí. Coisa boa, tá, Carlos? Outro exemplo aqui. A gente não gosta de desenhar. Você não gosta de desenhar. Você gosta de cantar. Ah, isso eu tenho certeza. Canta que nem uma criança. Escolhe uma seleção de músicas aí. Várias músicas. Canta cada uma delas do seu jeitinho. Mesmo se errar a letra, não tem problema. Não foi você que errou a letra. Foi o autor que enfeitou uma nova versão. Tá certo? Então canta, 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 extravasa. Extravasa essas preocupações aí. Né? Deixa a vida me levar? Não, eu tô no controle da minha vida. Eu tô no controle da minha vida. Essa ideia de deixar a vida me levar, eu acabo vivendo amanhã. Não. Esquece essa deixar a vida me levar. Não põe essa na seleção de música, não. Ah, mas eu não gosto de cantar, Marcelo. Tá bom. Põe uma seleção de música para você dançar. Dança, ciranda, cirandinha. Tem criança aí na tua casa? Pega ela e dança, ciranda, cirandinha. Não, eu quero dançar James Brown. Beleza, o YouTube tá aí para isso. A internet tá aí para isso. A gente não tem mais quer dizer, agora tá voltando, né? O disco, né? O vinil. A gente não tem mais a fita cassete. A gente tem rádio aí, mas o ruim do rádio é que tem muita propaganda, né? Eu pelo menos não gosto. Mas a gente tem o celular, e o celular tem Spotify, tem Deezer, tem um monte de aplicativo aí. Ou mesmo os MP3 da vida que a gente baixa na internet e monta a nossa seleção de música, né? Põe lá a sua seleção e dança. Dança, mas dança até cansar, gente. Gente cansada não fica preocupada. Gente cansada não fica preocupada. Gente cansada só quer saber de se jogar no sofá e relaxar, né? Depois vai lá, toma um banho, esfria a cabeça, até tira um soninho. Olha só, hein, que beleza. Lê, beleza, Jane Cleide. Pode ler, vai ler. A leitura é boa porque a gente faz uma viagem, a gente se imagina naquela cena, ou a gente imagina a criação daquela cena. É ótimo, né? E é uma forma excelente também de distração. Alguns comentários eu estou conseguindo ver aqui, gente. Mas vamos tocando aqui. Já até passei do horário, mas vamos lá. Eu me empolguei aqui. Vai cuidar de uma planta, seja ela qual for. Mas para cuidar dessa planta, você sabe que, assim como as pessoas, as plantas têm alguns cuidados específicos, né? Por exemplo, tem planta que não gosta de luz, ela não gosta da luz solar. Tem planta que não gosta de muita água. Então eu tenho que ter uma quantidade certa para dar para essa planta. Senão eu afogo. Olha que doideira, né? Eu posso afogar uma planta. Eu posso matar uma planta por afogamento. Que bizarro, né? Mas. Então, você quer cuidar de uma planta? Pesquisa sobre ela. Né? Vê quais os benefícios, quais os cuidados que você pode trazer para ela e quais os cuidados você tem que tomar para não matar essa planta. E por aí vai. Esses são só alguns exemplos para te distrair, para tirar você desse foco de ansiedade de viver o amanhã. E o melhor, você está fazendo tudo isso, é algo bom para você e para mais pessoas. A pessoa feliz não incomoda ninguém, a pessoa feliz não incomoda ninguém, a pessoa feliz não incomoda ninguém. Esse é um mantra. A pessoa feliz não incomoda ninguém. A pessoa preocupada, ela atrapalha a própria vida e atrapalha a vida de outra pessoa. A gente já falou isso. Desculpa, gente, não tem como não falar da situação atual.
Para mim não tem como não falar. Porque ela ensinou muita coisa. Eu vou falar o seguinte. Vou falar o que eu aprendi com essa situação atual, dessa doença, dessa pandemia. Ela serviu para me mostrar os cuidados que eu tenho que ter com uma outra pessoa. Comigo mesmo, com uma outra pessoa. Porque às vezes eu chegava da rua, né, do trabalho, enfim, tava na rua, tava fazendo alguma coisa fora de casa. Eu chegava, porquinho, né? Porquinho, vamos falar assim, quem não faz isso é porquinho. Eu chegava da rua e, assim, não me preocupava em lavar a mão. Eu não me preocupava em tirar o calçado que eu estou usando, deixar na porta e não trazer a sujeira de fora para dentro da minha casa. Eu não me preocupava. E nessa de chegar todo apavorado, né? Chega com fome, ia lá, pegava um pãozinho, cortava, manteiguinha, não lavava nem a mão, não me preocupava. Quantas e quantas pessoas antes não espirravam nas coisas que estavam na prateleira do mercado? A gente chegava, tacava no armário, colocava os congelados direto no congelador da geladeira. Essa pandemia me serviu para isso, para tomar mais cuidado, né? Com, com alguns hábitos de higiene. É, porquinho, né? Não lava a mão é porquinho. Só lavava a mão quando ia no banheiro. Tá bom. Outro ponto que ela me mostrou é esse cuidado, né? Vamos focar mais no cuidado. Esquece essa parte do porquinho. Ela mostra o quão responsável eu sou por você e por mim. E o quanto você é responsável por você e por mim. A gente passou a usar máscara para isso. A gente se preocupa em usar a máscara tanto para não passar o que a gente não sabe se a gente tem, quanto para não receber o que a gente não sabe que a outra pessoa tem. É um cuidado que a gente passou a ter. É um cuidado que a gente tem em proteger a si e ao outro. Há pouco tempo atrás, as pessoas não estavam nem aí. Olha só o que aconteceu de legal nesse período todo. Né? Lembrando que a gente está em casa não é por conta da doença. É só para a gente não sobrelotar os hospitais. Tá? Mas olha quanta coisa aconteceu. Quantas e quantas campanhas não foram realizadas para arrecadar alimento e passar esses alimentos para quem estava com dificuldade? Gente, o número de gente precisando tava assim, tá assim, fora de números aqui, né? Tá muito grande, mas sempre tem alguém que vai conseguir ajudar. E isso me mostrou que essa ação de pessoas se reunindo para cuidar das outras, eu percebi mais efetivamente agora. As pessoas estão sim se preocupando com outras. Não é só no meio que eu vivo, né? Não é só na casa que eu frequento ou na casa onde eu moro que isso acontece. Tem mais gente se preocupando. Então o mundo ainda é bom. O mundo ainda tem coisa boa. Ainda tem coisa boa acontecendo hoje. A preocupação, ela tira o nosso sono. Ela tira o sono de qualquer um. Logo, se a gente não dorme, a gente perde algumas coisinhas interessantes. Uma delas é o refazimento das energias do nosso corpo. E o corpo sem energia tende a ficar doente. Se a gente está doente, adianta a gente se preocupar, a gente não vai conseguir resolver a situação, porque a gente está ali acamado, doentinho, tristinho, amodinho. Então eu preciso dormir. Para dormir eu tenho que estar tranquilo. Então é o refazimento das nossas energias, né, da energia do nosso corpo, é o descanso do nosso cérebro. E o mais legal que eu acho é a hora que o nosso espírito ele ganha liberdade, uma certa liberdade, né? A gente lembra dessa aula no curso da doutrina, a emancipação da alma, o sono e por aí, e os sonhos. Né? A gente viaja quando a gente está dormindo. A gente tem a chance, tudo bem, que na maioria das vezes a gente não lembra, mas a gente tem a chance de reencontrar aqueles que nos são queridos,
Mas a gente também tem a chance de encontrar aqueles que nos são desafetos. Para que a gente comece, para que a gente dê o primeiro passo a voltar a se harmonizar, a voltar a ficar em paz com essa outra pessoa. A gente perde instruções dos nossos mentores, dos nossos amigos. A gente perde a chance de trabalhar no bem, vamos dizer assim, num bem maior. Olha quanta coisa a gente perde se a gente não dorme por conta de preocupação. Quantas e quantas horas eu não perdi por conta de horas de sono por conta de preocupação. A gente encontra quem é bonzinho e quem não é bonzinho, isso eu falei, né? Quem é afeto e quem é desafeto. A gente perde a chance de trabalho, tá bom. No capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, a gente tem ali, no trecho referente às causas atuais das aflições, o seguinte apontamento. Aponta-nos que aponta o que nos causa tais preocupações com o amanhã. São duas espécies, duas fontes. Uma, as causas, né? Uma tem as suas causas na vida atual, coisas que fizemos aqui. Normalmente a gente se preocupa quando a gente faz alguma coisa errada ou a gente quer antecipar o resultado de alguma coisa. Então a gente precisa perceber isso. Então as coisas acontecem na vida atual ou fora dela. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidades. Isso está lá no Evangelho, né? Tem também o trecho referente às causas anteriores das aflições. No 10º parágrafo tem o seguinte: entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Ou seja, as coisas vão acontecer, tudo que a gente passa, tudo que acontece na nossa vida, são coisas que a gente plantou e que a gente vai colher. Se a gente fez algo errado, a gente sabe que vai ter uma consequência. A gente sabe que vai ter uma hora que a gente vai ter que resolver. Eu preciso me preocupar? Antes disso acontecer, o certo seria eu não errar. O certo seria eu não errar. Mas já que eu errei, tranquilo. Dá para pedir desculpa? Dá para consertar? Beleza. Se a pessoa vai te perdoar ou não, aí já é uma questão dela. Mas a tua parte você fez. Você foi lá, entendeu o seu erro e pediu desculpa. Tudo bem? A outra parte é que, assim, a gente escolheu passar por tudo isso. A gente escolheu estar aqui, nesse momento, vivendo essa pandemia, porque talvez fosse um adiantamento para nós. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em viver hoje, aqui, agora. Né? Eu estou preocupado com o tempo que eu já extrapolei aqui, e me desculpem, pelo amor de Deus, mas tem coisa que eu passei muito tempo escrevendo essas coisas. Eu preciso desabafar meu coração. Preciso aliviar meu coração. Né? Então, tudo que a gente passa, ou é porque a gente cometeu alguma coisa, ou é porque a gente escolheu. A gente vai passar por tudo, gente. A gente vai passar por tudo. Né? Chico Xavier falou muito bem, tudo nessa vida passa. Essa fase vai passar. Calma, relaxa. Vive agora. Só vive. Né? Isso me faz pensar o seguinte, se a preocupação é uma aflição, talvez tenhamos errado, e a preocupação está em corrigir o erro. Se for uma prova e não temos essa consciência, é oportunidade de crescimento.
o adiantamento, como foi usado no texto do Evangelho. O que importa é que passaremos por tudo. Beleza, já falei. A gente ainda tem a seguinte bênção. A gente pode escolher como a gente vai passar por tudo isso. Olha que maravilha. A gente pode escolher como a gente vai passar por toda essa situação. Deus é tão bom, é tão justo, que dá essa chance para nós. A gente pode escolher. A gente vai passar com resignação, a gente vai passar com sofrimento. Gente, a gente não é vítima o tempo todo. Vamos assim. Vamos se vitimizar, mas vamos ter a consciência que a gente também causa alguma coisa numa outra vida ou na nossa própria vida. Tá? A gente não é vítima o tempo todo, não. A fé em Deus, ela está ligada a esse fato de sabermos que tudo é justo. Por quê? Por que eu falo isso com tanta firmeza e segurança? Quando a gente vê a definição do que é Deus no livro dos Espíritos, a gente vê que Deus é a causa primária, é bom e justo. A gente não vai passar, ele não vai mandar para nós aquilo que a gente não consegue suportar, aquilo que não é justo para que a gente passe, aquilo que não é justo que a gente aprenda. Assim não enxergamos as situações como castigo ou como punição. Veremos como oportunidades benditas de reparação e evolução. Acabando assim, para alguns que agora entendem, as preocupações com o amanhã e aumentando ou fortalecendo a sua fé em Deus. Gente, para de perder o seu atual existir com preocupações com coisas que não existem, não existiram ainda, não estão aqui, né? Para com isso, para de desperdiçar a sua vida com preocupação. É desperdício. Você vê que para passar por tanta coisa, para aprender tanta coisa, para viver tanta coisa, para ensinar tanta coisa, e você está aí parado, preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu. Aproveita essa oportunidade, aproveita essa encarnação atual, que você implorou. Você implorou para estar aqui. E eu não canso de falar isso. Então aproveita, gente. Repara o que puder reparar, sem se prender a resultados. O melhor resultado é a sua paz de espírito. Aprenda o quanto puder, do que puder. Vá atrás de suas realizações, com planejamento, e faça o que estiver ao teu alcance. Faça o bem sempre que possível. Né? A gente vê lá no Homem de Bem, fazer o bem sempre que estiver ao teu alcance. Respeitando o limite, tá? Aquele limite que a gente falou lá atrás. Para que eu não interfira na vida e no livre-arbítrio de outra pessoa. Lembra que no Evangelho também tem a passagem que Jesus disse: quando fizer por um pequenino, ele é mais ou menos isso, tá? A memória é ótima. Quando fizer por um pequenino, é a mim que está fazendo. Você carrega a culpa de Jesus ter morrido na cruz? Pelo discurso de Jesus ter morrido por você? Tá aí a sua chance de reparação. Toda vez que você vê alguém precisando, vai lá e faz. Fechou? Quem ama, cuida, respeita, deixa livre para escolher e ampara quando essa escolha não é a melhor, sem julgamento. Para terminar, eu vou fazer o uso de uma letra que conheci na versão tocada pela banda Ira. Aqui contraditório, né? Ira falando de uma coisa calma, boa, tranquila, legal. Enfim, para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui também. Essa versão também, quando eu procurei, eu encontrei na versão do Raulzito e os Panteras. Não conheço essa banda, mas sei que é de um tempinho aí. Deve ter alguns de vocês aí que me escutam, deve ter conhecido, deve ter ouvido falar. Raulzito e os Panteras. Vamos lá, então. E se eu não me engano, a letra original dessa música é dos Beatles. Na nossa versão aqui do português, você ainda pode sonhar.
Na dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Ó, pronúncia tá em dia, hein? Vamos lá. Pense num dia com gosto de infância. Sem muita importância, procure lembrar. Você, por certo, vai sentir saudades. Fechando os olhos, verá doces meninas dançando ao luar, outras canções de amor, 1000 violinos e um cheiro de flores no ar. Você ainda pode sonhar. Feche seus olhos bem profundamente. Não queira acordar, procure dormir. Faça uma força. Você não está velho demais para voltar e sorrir. Passe voando por cima do mar, para a ilha rever. Vá saltitando, sorrindo a todos que vê. Você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar. Tá bom? Eu agradeço a paciência de vocês por ter passado tanto do tempo. Ai, meu Deus. Eu, na hora que eu tava planejando, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu gravei, né, eu falando, e tudo que eu tava falando não tava dando 20 minutos, né? De eu preocupar, né, caramba, será que 20 minutos é o suficiente? Eu fui dormir ontem pensando o seguinte: Deus, né, me auxilia. Põe o meu mentor aqui do meu lado, se ele tiver essa vontade de me ajudar. Eu questionando a vontade, né? Mas enfim, se ele tiver a oportunidade, se ele tiver a vontade de vir me auxiliar, a falar as coisas para as pessoas, que eu consiga captar essas ideias. Gente, foi incrível. O começo da nossa conversa, eu não fazia a menor ideia até a hora que eu acordei hoje de manhã. Essa história de voltar no passado, de falar das cores, do Ayrton Senna, Romário, Bebeto, eu não passou na minha cabeça. Só foi hoje. E graças a Deus eu agradeço muito, porque tomou um outro formato essa palestra que, assim, eu tô saindo satisfeito. Eu, pelo menos, estou satisfeito com tudo isso que eu falei. Falei bastante, falei mais que a mulher da cobra. Mas eu espero, gente, que de fato essas palavras façam algum sentido para vocês, né? Viva o hoje. Vai brincar, vai dançar, vai cantar, vai pintar, vai desenhar, vai ler um livro. Vive o hoje. Vive a tua vida. Aproveita essa oportunidade que você implorou para ter. Tá bom? Agradeço a todos vocês. Vamos para as nossas vibrações. Eu tô arrepiada. Ai, caramba. E tentando não chorar. Para variar, né? Vamos para as nossas vibrações e para a nossa prece de encerramento. Vamos agora, aproveitando esse clima de alegria, de refazimento de energia, de motivação, de vontade de viver o hoje, por mais que tenham situações para a gente resolver. Vamos imaginar agora a alegria, a harmonia, paz, gentileza, cuidado, né? Assistência, né? Essa vontade de ser útil. Vamos envolvendo o nosso planeta, né? Como muitas imagens fazem, né? A mão aqui em volta do planeta, junto com Jesus, junto com seu mentor, com seu anjo guardião. Imagina o planeta assim, envolto por suas mãos. E você passando tudo isso para o planeta. Alegria, harmonia, paz, tranquilidade, o sentimento de vitória.
sentimento de confiança, de esperança. Já que falamos em cores, imagina uma cor agora que te traz alegria, que te traz uma sensação boa. Envolve o planeta todo com essa cor. Vamos fechando, né, com uma lente de uma câmera filmadora, fotográfica. Vamos dando um zoom. Vamos chegando ao nosso país. A gente precisa de calma, a gente precisa viver hoje com alegria, por mais complicado que as coisas pareçam. Se a gente é alegre, a gente não tem problema de saúde, a gente tem uma questão a ser resolvida. Vamos direcionando todo esse pensamento bom para aqueles que governam, que direcionam, que representam o país. Tenha sido a sua escolha ou não, ele está lá agora. O presidente, o governador, o deputado, o vereador, esses aí que estão ali cuidando ou que deveriam cuidar. Eles sofrem ataques, gente, de todos os lados, de toda parte. A gente não quer atacar ninguém. A gente percebeu que isso é um erro, isso atrasa a nossa vida, isso atrasa a vida de outro. A partir de agora, que a gente possa desejar que eles tomem as decisões corretas, que se afastem os maus espíritos, que se afastem as más ideias e que o coração deles sejam limpos. Vamos dando um zoom maior. Vamos aqui para o nosso estado. Vamos pensar no interior do nosso estado, nas cidades do interior. Vamos acalmando a situação por lá com o nosso pensamento. Nosso pensamento é criação, é vontade. A gente ajuda dessa maneira. Aumenta esse zoom aí. Traz esse zoom para sua casa. Em tua casa tem alguma tristeza por separação de um ente querido? Alivia teu coração. Alivia o teu coração que você vai aliviar o coraçãozinho dessa pessoa que se foi, que voltou para o plano espiritual. A gente está aqui, a gente vai voltar para lá também. É apenas um até breve. Não conseguiu falar até daqui a pouco? Fala agora com pensamento. Deixa essa pessoa tranquilinha. A sua felicidade é a felicidade dela. A sua tristeza preocupa. Então seja feliz. Lembra dela sorrindo junto com você. Lembra do bem que ela te fez, lembra do bem que você fez para ela. É assim que a gente tem que continuar a nossa vida. Ela tá lá, ele tá lá, continuando a vida. A gente está aqui. A gente precisa dar seguimento, dar sequência na nossa vida. Todo sentimento de tristeza que está na tua casa agora, ele está se desfazendo. Porque agora você tem noção que gente feliz adianta a vida. Gente triste para, estaciona, prejudica a si e a outro. Os bons espíritos estão aí com você, te alegrando, te dando a firmeza que você precisa. Tá doentinho? Tá bom. Toma os devidos cuidados.
Aprende com essa situação. Tá alegre? Tá em harmonia? Tá em paz? Com o esposo, com a esposa, os filhos? Que bom. Fortaleça esse sentimento de alegria. Façam orações juntos. E agradeça pela oportunidade de estarem juntos, olhando um na frente do outro, vivendo junto, agora, hoje. Deixa que o amanhã fica para amanhã. Amanhã a Deus pertence e Ele já está cuidando disso. Alegria, que a alegria esteja nessas casas, que a paz, a harmonia esteja presente sempre na casa de vocês. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse bem-estar, por estar aqui hoje falando com vocês. É muito bom. Eu agradeço por essa sensação boa que eu estou sentindo agora. Que os bons espíritos possam seguir as suas vidas, os seus trabalhos aí, e a gente possa dar sequência no nosso dia aqui também. Deus abençoe, proteja e ilumine a cada um de vocês. Que assim seja e até a próxima.